Bom dia, terceiros anos. Continuando aí com a nossa aula sobre regionalização do mundo. Lembrando que na anterior a gente conversou aí sobre a regionalização físico-natural e eu exemplifiquei aí com continente, com clima, com vegetação, onde tem água, onde não tem, as massas continentais, os oceanos, ou seja, a regionalização físico-natural ela é mais pautada aí nos aspectos físicos do planeta e naquilo que a natureza criou, tá? É um olhar bem simples, porém tem aí a sua importância. O planeta ele é simples assim, essa é a maneira como ele se apresenta, tá? Para a natureza. A partir do momento que o homem apareceu, olha só, tudo ganhou aí outra característica, porque o planeta ele foi regionalizado, ele foi dividido. Cada partezinha do planeta lá tem um país, e nesse país tem um povo, e esse povo tem características específicas, seja lá o idioma, o tipo de economia, o tipo de sociedade que vive ali. O que eu vou conversar com vocês então nessa aula? Eu vou trazer um pouco de regionalização política. É a maneira como o planeta, ou melhor, como os seres humanos organizaram o planeta para que ele se apresentasse desse jeito aqui. É, na regionalização política, tem lá um pouco de social e econômico, mas eu não vou citar tanto porque eu vou fazer essas abordagens em outra aula. Nesta aqui, eu vou citar exatamente, ou vou citar vários exemplos de como os seres humanos foram transformando o planeta nesse mapa político aqui que a gente conhece tão bem. Olha aqui, nessa caminhada aí, é lógico que a gente tem que abordar um aspecto interessante, porque não começou assim. O planeta visto pelos homens, pela humanidade, ele não começou assim. Ele foi pouco a pouco ganhando essa característica aqui até chegar nesse momento aqui. Esse organograma aqui, esse mapa mental, ele conta um pouco dessa história do passo a passo do ser humano no planeta para chegar no aspecto que eu falei antes. Porém, eu destaquei uma lousa aqui da sala de aula que eu achei interessante para abordar esse assunto aqui do passo a passo dos seres humanos, que foi se tornando cada vez mais político, tanto no aspecto da relação entre os países, mas também no aspecto de ficar problematizado, de ficar complexo. Olha só isso aqui. Esquece a data da aula, porque o que a gente está usando aqui é esse esquema aqui, olha. É essa explanação aqui. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Olha aqui que interessante. O ser humano, com o tempo, percebeu que viver em grupo seria melhor. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar ela nessa menor, que essa aqui acho que não fica trocando. O ser humano, com o tempo, percebeu que viver em grupo seria melhor. Para seu desenvolvimento, precisou criar meios para isso. Lembra lá dos homens das cavernas, que não tinha nenhuma estrutura social, eram só indivíduos tentando sobreviver num mundo muito natural, bem natural, diga-se de passagem. A gente coloca como se fossem os homens das cavernas, tá? E aí eles perceberam que unidos eles eram mais fortes. Então eles começaram a formar grupos nômades para coletar alimento, para tentar caçar alguma coisa, capturar algum animal. Com o tempo, esses grupos nômades formaram tribos, essas tribos cresceram em número e complexidade e formaram os povos. Com o passar do tempo, esses povos eles foram virando povoados, vilas. Opa, a gente tem estrutura de cidade aqui aparecendo e reinos. Por quê? Lembra que eu falei que é regionalização política? A partir do momento em que o ser humano se junta,
A partir do momento em que ele cria grupos, ele cria também lideranças, e essas lideranças criam regras, e essas regras lá na frente vão virar leis, seja na figura da força, do poder, ou seja na figura lá de legislações e leis e tudo mais, tá? Mas de qualquer maneira, líderes vão começar a direcionar os seus povos, os seus grupos para uma organização maior, e essa organização, para que ela funcione, são criadas regras, tá? Perceba você que eu estou mostrando aqui como é que o ser humano passou a se organizar e criar maneiras de fazer com que a sua vida em grupo, a sua vida em sociedade começasse a dar certo, tá? Aí chega aqui no reino, igual eu estava citando, a gente tem a figura do rei, que é um líder máximo aqui. Esses reis, eles viram imperadores. Dentro desses impérios continuam reinos e principados. E a história humana ela vai se tornando complexa até o momento do aparecimento aqui dos países. E aí os países demandam o quê? Para existirem, opa, um território. Esses territórios eles estão dentro de fronteiras. Aí, para se entenderem, as pessoas têm que falar o mesmo idioma. Depois criam-se moedas ou tipos de moedas, tá? Olha o governo aqui aparecendo. O governo, na verdade, ele substituiu os reis. Você pode perceber que existem pouquíssimos países no mundo atual onde você vê a figura do rei ou da rainha mandando, tá? É sempre aí do presidente, do primeiro-ministro, as pessoas que são eleitas pelo povo para administrar por um determinado tempo, e depois são feitas novas eleições e tudo começa de novo, sempre levando em consideração que tem que ser observado o bem maior de todos, a segurança de todos, o desenvolvimento geral, tá? Os países surgiram também para que os povos tivessem como se organizar para se defender. Aí apareceram lá as economias, que eu vou citar depois, apareceram lá os exércitos, ou seja, a sociedade ela foi ficando cada vez mais completa e complexa, tá bom? E aqui, ó, a gente começa a repartir ou dividir, melhor, os países em países ricos e países pobres. É uma maneira simplista, tá, de observar dentro da regionalização o que os países, o que os povos viraram. A gente tem aí a figura de países ricos, que são os que estão mais desenvolvidos, os países pobres, que têm aí a sua sociedade, economia, o seu grupo mais humilde e sem tanto avanço. A gente tem aí uma linha do tempo que ela vai correndo. Aí eu tenho um aparecimento aí de primeiro, segundo e terceiro mundo. Nessa época aqui, a gente continua tendo os países ricos e desenvolvidos e os países pobres, que são o terceiro mundo, mas aparece uma figura diferente aqui no meio, é o segundo mundo, que seria mais lá na frente, que seriam mais lá na frente os países socialistas, tá? Então, nesse momento aqui de primeiro, segundo e terceiro mundo, nós tínhamos os países muito ricos, os países de economia planificada, que eram os países socialistas, que tinham uma outra característica econômica e social, e o terceiro mundo, que eram os países da América Latina, Ásia e África, todos muito pobres e cheios de problemas, tá? Nessa linha aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa explanação aqui que eu estou mostrando, cabem vários assuntos. Ó, na transição desse aqui para esse aqui, você já vê que, opa, cadê o segundo mundo? Por quê? É uma transição entre capitalistas e socialistas, tá? Então, chamavam-se, antes de existir essa divisão entre capitalista e socialista, tinha primeiro, segundo e terceiro mundo. No processo de transição, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países socialistas, eles, na transição, que seria o segundo mundo, eles deixaram de ser analisados com clareza. Então, jogou lá em cima os países ricos e subdesenvolvidos, todos os outros, tá? Mas aqui voltou de novo a dualidade.
capitalistas e socialistas, agora com regras claras, com características bem definidas, tá? Capitalistas seriam os países de economia de mercado, ricos, bem desenvolvidos. Socialistas, aqueles que têm uma economia mais planificada, ou seja, eles dividem mais o dinheiro, não tem tantas empresas particulares, o Estado é dono de quase tudo. Então é uma outra visão de mundo. Tanto que eles rivalizaram aqui. É um momento que a gente pode chamar de Guerra Fria, tá? Depois eu vou mais para frente eu vou fazer o link entre capitalistas e socialistas com a economia, tá? Com a sociedade em si. Mas o que você tem que entender? Eram duas visões de mundo totalmente diferentes aqui, tá? Seguindo, aqui você vai perceber que os capitalistas viraram centrais e os periféricos, os países pobres ou países de economia intermediária que dependem dos centrais. Os socialistas aqui, nesse momento aqui, quando eu estou falando de centrais e periféricos, os socialistas desapareceram, porque caiu o muro de Berlim, a União Soviética deixou de fazer sentido, então todos os países viraram capitalistas, tá? Até mesmo os países que se dizem socialistas, comunistas hoje em dia, eles não têm mais essa característica que tinham em outra época. Eles são mais capitalistas do que qualquer outra coisa. Talvez sejam socialistas só em alguns aspectos do governo, porque em todo o resto são países capitalistas, tá? Nesse momento aqui, ó, centrais e periféricos, os países eles têm graus de dependência. Quanto mais central ele é, menos dependência ele vai ter com relação aos outros. E quanto mais periférico ele é, mais dependência ele vai ter de diversos países ao redor do mundo aí, tá? É bem interessante essa, essa definição aqui de regionalização entre centrais e periféricos. No final aqui, a gente volta a ter quase que igual aqui, ó. Aparecem o quê? Desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Desenvolvidos, como não podia deixar de ser, são os países ricos, avançados em todas as áreas aí que você possa imaginar. Em desenvolvimento, são os países que a gente chama de emergentes. São os países aí que estão deixando de ser subdesenvolvidos, muito pobres, e estão acelerando aí a sua economia, a sua sociedade, as suas estruturas, num processo aí que faz com que eles sejam países que estão ganhando força, que estão se organizando e que têm um futuro mais promissor, tá? Então, em desenvolvimento, você pode colocar aqui como emergentes também, tá? E o mundo, ele se mostra politicamente dividido dessa maneira aqui, ó. Desenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes, e subdesenvolvidos são os países pobres, que não tem, que tem aí elevado grau de dependência dos outros, tá? No século XXI, essas três maneiras aqui de regionalizar, politicamente falando, o mundo, são as que estão aí com validade, são as que estão sendo utilizadas pelos jornais, pelo governo, pelos governos, tá? Para esquematizar, para organizar os países aí de uma maneira que faça sentido, tá? Então, a gente vê que tem todo um passo a passo aqui em uma linha histórica, tá? Desde o homem mais simples, que dependia da natureza, até o momento que a gente tem países aí centrais, desenvolvidos, subdesenvolvidos ou emergentes aí funcionando no mundo, tá? É uma maneira interessante de você regionalizar, porque ela leva em consideração aí toda essa organização de governo, de mando, e de guiar sociedades para que o mundo tenha aí a sua caminhada política e social funcionando da melhor maneira possível, tá?
Nas próximas regionalizações eu vou trazer aí algo de social e algo do econômico para a gente ter aí outras percepções a respeito do assunto, ok? Vou deixar as imagens no link do vídeo, vou deixar o link do texto para que vocês tenham bastante informação para fazer as atividades aí que eu vou enviar no futuro, ok? Obrigado, até a próxima.